Hein, linda? Tá vendo aqui? Ou seja, aqui, bateu o olho, você pensaria no quê? Pô, é uma questão em que ele quer basicamente que você ache essa altura H aqui, certo? O que eu lembro, batendo o olho na questão. Batendo o olho na questão, eu lembro de área de um cilindro qualquer, que é o quê? Vai ser 2 vezes πr ao quadrado, que é a parte, são os círculos de baixo e de cima, mais a área lateral, que é o quê? É a altura vezes 2πr, certo? Ou seja, esse retângulo, nos representa necessariamente a área lateral, certo? Só que o ponto da questão é, ele não deu qual é o total dessa área, ele não te deu quanto é a área lateral. Só que ele te deu o quê? O ângulo. O ângulo que forma esse retângulo da área lateral. Então, o que eu pensaria? No momento em que eu não sei, já que eu sei a fórmula, mas a fórmula não se aplica, é alguma coisa dentro da fórmula. O quê? Justamente saber esse base vezes altura. Certo? Por que base vezes altura? Porque aqui vai ter a minha base, certo? E a minha base, ela é que parte da minha fórmula? Essa daqui. Ela vai ser justamente 2πr. Certo? Por que 2πr? Porque esse retângulo que ele se forma aqui do cilindro, ele necessariamente, para ele cobrir toda a área do cilindro, é como se fosse um papel que cobrisse o cilindro, então necessariamente a parte de baixo dele também cobre toda a base dele. Por isso que a base desse retângulo, que é o papel, entre aspas, seria a medida da circunferência, certo? Ou seja, isso daqui, o 2πr, é a medida da nossa circunferência. E é a mesma coisa que a base do retângulo, certo? E daqui você já mata a questão. Por quê? Porque o raio te deu. O raio é igual a quanto? A 6 sobre π. Certo? Só lembrando que aqui foi a primeira coisa que eu pensei. Tipo, bati o olho na questão. Primeira coisa que eu pensei. Isso daqui. Aí depois, segunda coisa que eu pensei. Que a base, só a base, é o quê? É 2πr. Certo? E aqui eu faço a relação trigonométrica. Certo? A relação desse triângulo retângulo aqui, em que ele tem um dos ângulos dele 30. Então é como se eu tivesse um triângulo de 30, 2πr e a minha altura aqui. Ou seja, qual é a relação onde a gente sabe? É só uma coisa. No caso, para quem não leu a questão, realmente, o ponto é achar essa altura. Ele quer realmente a altura do cilindro. Então, isso daqui pouco importa. Então, qual é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente? Justamente a nossa tangente do ângulo θ, que no caso é o 30. Certo? Então, vou fazer isso. Só já trocando aqui, quem vai ser a minha base, então? Vai ser 2π, 2 vezes π, vezes o meu r, que é 6 sobre π. Eu corto π com π. Isso, e a minha base dá 12 alguma coisa. Provavelmente centímetros. 12 centímetros. Certo? Agora é só jogar na relação. A gente sabe que tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3
aqui é o terceiro passo final. E a gente sabe que isso vai ser o quê? Cateto oposto, que no caso é a nossa altura, sobre o cateto adjacente, que é o quê? 12 centímetros. Então, passando o 12 para o outro lado, a gente descobre que a nossa altura corta 12 com 3, sobra 4, 4 raiz de 3. Certo? Deu para pegar? A primeira? Ah, tá. Ah, com essas informações, para obter um bom resultado no trabalho de impermeabilização, o dono da casa precisará comprar um número mínimo de galões para o serviço igual a. O que eu penso só lendo o comando. Se ele precisa de um número mínimo de galões para a caixa d'água, então a caixa d'água. Caixa d'água. Ela é como se fosse, só lendo, é como se fosse o volume total e os galões, então um número vezes o volume dos galões, galões, tem que dar o quê? O volume total também, certo? É isso que eu penso, só lendo o comando. Faz sentido? Tipo, só de ler o comando. O dono da casa precisaria comprar um número mínimo de galões, N galões, para o quê? Fazer essa impermeabilização da caixa d'água. Mas bora ver se é isso mesmo. A caixa d'água de uma casa tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo e possui dimensões externas de 4, 3 e 2,5 metros. Lembrando que quando a gente faz metro com metro com metro, a gente tem metro cúbico, que ele é igual a 1000 litros. Certo? Só lembrando. É necessária a impermeabilização de todas as faces externas dessa caixa, incluindo a tampa. Incluindo a tampa. Faces externas, incluindo a tampa. O fornecedor, ou seja, todas as faces externas de um paralelepípedo, incluindo a tampa, então a parte de cima. O fornecedor do impermeabilizante informou ao dono da casa que seu. Tá, então pronto. Aqui, só de ler aqui, já que ele tá falando de área lá em cima, então não é mais o que? Volume total. É área total, que eu represento como essa, mas é área. Área. Área total. Certo? Só que nem é a total, é o que? Menos a parte de baixo. O baixo. A parte de baixo. Por que menos a parte de baixo desse meu paralelepípedo? Porque justamente ele vai impermeabilizar as laterais, que são as partes externas de uma caixa, e a tampa, que é a parte de cima. Certo? O fornecedor do impermeabilizante informou ao dono da casa que seu produto é fornecido em galões de capacidade de 4 litros. Informou que cada litro impermeabilizará uma área. Então aqui eu vou ter. Pois é, aqui eu já tinha ficado em dúvida, mas ele fala 4 litros, em que cada litro faz esse tanto de área. Certo? Ou seja, aqui a gente vai ter que fazer uma regra de 3. Seria, entre aspas, um dos passos. E são necessárias 3 demãos de produtos para garantir, ou seja, no final eu ainda tenho que multiplicar por 3. Certo? É assim que eu faço a questão, tá, gente?
Vou marcando assim, só para não se confundir na hora de fazer. Então, bora fazer. Necessariamente, o que ele quer? Ele quer área, as áreas. Ele só não quer a parte de baixo, ou seja, tirando a parte de baixo. Então, quem eu tenho? A parte de cima. É um retângulo de 4, 3 e 2,5, certo? A área total de um... Bora pôr esse retângulo, bora só escrever, só desenhar mais ou menos esse retângulo aqui. Certo? Então ele tem 4, 3... Não, ele fala certinho, calma. É comprimento, largura e altura. Então ele tem 2,5, 4 e 3. Certo? Esse é o nosso retângulo, esse carinha aqui. O 2,5, 4 e 3. 4 e 3 metros. Então, no final, eu sei que isso daqui vai dar em metros quadrados. O que eu sei? Eu sei que toda a área de um paralelepípedo é o quê? Vão ser quadrados, ou seja, vai ter os quadrados das laterais, em que de 2 em 2 eles são iguais. Ou seja, cima e embaixo é igual, esquerda e direita é igual, frente e trás é igual. Certo? De 2 em 2 ele é igual. Então, qual é a única parte que não vai ter em área aqui do meu paralelograma? A parte de baixo, não vai ter cima e embaixo, só vai ter cima. Certo? Então, basicamente vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o primeiro retângulozinho, que é o de 4, 2,5, tanto faz a ordem, mais 2 retângulos de 3 vezes 2,5, que são os 4 retângulos das laterais, certo? Esse 2 e 2 ele representa os 4 retângulos das laterais, já que eu estou fazendo a área, mais a minha única tampa, que é a parte de cima. A minha tampa, então ela é o quê? Ela é 4 vezes 3. 4 vezes 3. Certo? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Ah, como assim? Você se perdeu depois ou antes de depois? Ah, tá. No que tinha que fazer depois, né? Tá, entendi. Então vamos lá. Ok, até essa parte você pegou, né? Então vamos lá. 2 vezes tananã, vezes tananã. Fazendo a conta aqui vai dar 5. Aqui vai dar 5. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 4 dá 20. E 4 vezes 3 dá 12. Então, no final, a soma vai dar 27 mais 20 dá 47. Certo? Até aí, lindinha, certo? Perfeito. 47 o quê? Metros quadrados de área menos a de baixo. Perfeito? O que eu faço? Agora eu tenho que partir para a regra de 3. Por quê? É justamente as coisas que eu vou colocando. Fiz a minha área total, que foi a primeira parte do meu texto. Segunda parte, 4 litros por galão, certo? 4 litros por galão. E cada litro. Então vamos pensar assim. Se um galão se um galão é igual a 4 litros, então 1 litro
é igual a 1/4 é igual a galão sobre 4, certo? Por quê? Porque tudo que tiver litro, a gente troca por galão sobre 4, certo? Porque aqui, a minha regra de 3, já puxando para cá, vai ser o quê? Para 1 litro, ou seja, galão sobre 4, eu vou ter o quê? Justamente os meus 17.700 centímetros. 17 mil. 17.700 centímetros. Só que bem aqui eu me lembro. E aqui, né, eu vou achar o meu X. E aqui tem que ser a minha área que eu vou cobrir. Ou seja, o que eu não posso me confundir aqui. Qual é a área que eu vou cobrir? Eu sei que a área de uma caixa d'água é o quê? É 47 metros quadrados. Só que eu sei que eu tenho que cobrir esses 47 metros quadrados o quê? 3 vezes. Ok? Cobrindo os 47 metros quadrados 3 vezes, 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 4 dá 12, com mais 2 dá 141. Certo? O quê? Metros quadrados para cobrir. Ok? Então pronto. Agora é só fazer a regra de 3. Galão sobre 4. Só que aqui não vai dar certo, né? Então eu troco depois. Eu faço a regra de 3 depois. 1 litro é igual a tananã. Enfim, vai dar certo assim. Então, o que eu faço aqui? Faço assim e assim. E o que tiver fora, eu ponho para baixo. Então, x igual a 1 vezes a área que eu tenho que cobrir, que é quanto? 141 metros quadrados, dividido por 17700 centímetros quadrados. Certo? Conseguiu chegar nessa parte, ô lindinho? E aqui o meu valor eu vou achar em litro, tá? Pois é, mas enfim, o ponto é, conseguiu chegar até aqui, até esse 141? Ok, os 141 metros quadrados. Essa regra de 3 faz sentido? Porque ele fala que 1 litro de tinta, por exemplo, 1 litro de impermeabilizante, cobre 17.700 centímetros. Pois é. Mas acontece, pô, não tem muito o que falar. Porque aqui é cálculo. Pô, aqui embaixo é o quê? É 10 a menos 2. Centi é 10 a menos 2, só que como tá ao quadrado, eu multiplico. Então vai ser o quê? 10 a menos 4. Certo? 10 a menos 4. Então eu tirando 4 zeros aqui, ou seja, o meu valor vai ser 141 e metro corta com metro. 141 dividido por 17.700 vezes 10 a menos 4. O quê? Tudo isso litro. Aí eu tiro 4 zeros. Então vai ficar 141 dividido por 1,77. Certo?
É isso daqui, isso é a quantidade de litro, certo? Eu tenho isso daqui de litro pra, pra, pra pintar. Eu tenho isso daqui de litro pra pintar. O que eu faria daqui? Pô, se eu sei que 1 litro, 4 litros é igual a 1 galão, isso daqui vai estar para X. E vai dar a mesma coisa. Um galão. Galão. Então X é igual a. Faz a mesma coisa aqui e aqui e passa o 4 para baixo. Então no final, já o resultado direto vai ser o quê? Vai ser 141 dividido por 1,77 vezes 4, certo? Se isso daqui me ajuda em alguma coisa, eu não sei. Bora ver. Bora multiplicar aqui a coisa de baixo. 1,77 vezes 4. 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 7 dá 28. Com mais 2 dá 30. 4 vezes 1 dá 4. Com mais 3, 7. 7,08. Certo? O que eu sei? O que eu sei? Olha para essa conta aqui, Link. Porque aqui, realmente, daqui já foi a questão. Aqui é só matemática. Olha para isso daqui. Vamos aproximar algumas coisas, certo? Se eu coisar esse daqui um pouquinho para baixo, a minha resposta tem que ser um pouquinho para cima. Faz sentido? Porque eles são inversamente proporcionais. Certo? Ou seja, se ele for aproximadamente 7, se ele for aproximadamente 7, o de cima tem que dar. E o de cima vai ser 141. Ainda não aproximei nada em cima. Mas e o de cima? Se eu aproximar um pouquinho ele para cima e um pouquinho ele para baixo, a minha resposta tem que dar um pouquinho para baixo. Aqui ainda aproximado, o quê? 140 dividido por 7. Quanto é 14 por 7? Dá 2. Então a minha resposta aproximadamente dá 20. E eu vou ver se eu fico em dúvida em algumas alternativas. Aqui tem 19, 25 e as únicas perto. As outras não fazem nem o menor sentido. Certo? Ou seja, em um número que ele é aproximadamente 20, você marcaria 19 ou 25? Eu marcaria 19, certo? Mas como é que eu iria fazer essa conta? Tirando só essa última aqui. Faria só 141 por 7. Bora fazer 141 por 7. E depois eu aproximo para cima. Aqui vai dar 14, vai dar 2. É... 14 dá 2. É. 14 dá 2. Aqui sobra 0. Desce 1. Pera, o quê? Já não sei mais fazer divisão.
Enfim, vai dar aproximadamente 20,14 para baixo. Lembrando que é para baixo. Bora pensar, então, que em vez de arredondar para baixo... Ok, tipo aqui eu já marcaria 19. Possível não ser 19. Certo? Mas bora ver outro cálculo. Eu aproximando isso daqui um tico-liro para cima. Eu aproximando isso daqui um tico-liro para cima e isso daqui um pouquinho para baixo, então, já que eles são inversos, daria o quê? Daria 7,1 dividido por 141. Daria 141, 0 dividido por 71. Aqui daria 1, aqui daria 71, 0, 7, 700, e aqui daria 9, né, obrigatoriamente. 9 vezes, tá, 10. Enfim, daria a mesma coisa. 19, aqui daria mais exato, 19, alguma coisa. Deu para entender? Deu para entender? Mas eu acho que só nessas duas coisas já salvaria. Só seria muito escaralhado fazer isso, de aproximar os dois aqui, ô lindinha. Se no caso, tivesse uma alternativa muito próxima, tipo 20 e 19. Pô, 20 e 19 é um a mais. Principalmente quando a questão fala do mínimo. Esse 20 e 19, esse ter um a mais, ter um a menos, realmente, você tem que ter um pé atrás, tem que fazer a conta. Principalmente quando tiver um a mais e um a menos. Tem que fazer a conta certinho. Certo? E aí, outra? Ou sem mais dúvidas? A quarta? Tá, a quarta. Tá, 80% da capacidade. Capacidade é o quê? Volume. A medida da aresta da nova embalagem em centímetros deve ser tananã. Bora ler. Em uma empresa é comercializado um produto de embalagens em formato de cilindro circular reto de raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Essa embalagem essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em uma embalagem de formato de cubo com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada. Então, o que ele está falando? Ele está falando que nós temos o volume de um cilindro e ele quer que esse volume do cilindro seja 80% do volume do cilindro seja igual ao volume do cubo. Certo? 80% do volume do cilindro, 0,8. É basicamente isso que ele está falando. Então, o que eu tenho que lembrar? Qual é o volume do cilindro, a fórmula do volume do cilindro, e qual é a fórmula do volume do cubo? Certo, Nana? Faz sentido? Então, vamos lá. Qual é a fórmula de um cilindro? É base vezes altura. Acabou. Volume do cilindro é igual a base vezes altura. Quem é a minha base? É o πr ao quadrado. Quem é a minha altura? É a minha altura. Quem é o volume de um cubo? É a aresta a terceira. Até por isso que faz sentido qual é o comando. Qual é a medida dessa aresta do cubo? Certo? Por quê? Porque necessariamente, por que aresta ao cubo? Porque justamente o cubo é como se ele tivesse A de comprimento, A de largura e A de altura. Então aqui é A,
aqui é A e aqui é A. Ou é como se falasse assim, ele tem medidas A, B e C. Né? É um cubo. A, B e C. Qual o volume de um cubo? A vezes B vezes C. Mas, já que é um cubo e, e tudo é igual no cubo, então A é igual a B, que é igual a C. Certo? Por isso que eu também posso falar que é A igual a A igual a A. Por isso que o volume vai dar justamente esse carinha. Certo? Isso daqui para um cubo. Certo, Nana? Só lembrando, não se pode se confundir aqui, gente. Não é volume do cilindro igual a 80% do volume do cubo e passa o 0,8 pro outro lado dividindo. Não. É que ele fala assim. O mesmo produto em uma embalagem com capacidade igual a 80. Ou seja, é como se você lesse assim. Cubo igual 80% cilindro. Cubo igual 80% cilindro. Certo? Então acabou. É isso. Vamos fazer as contas. Então vai dar 0,8. Vamos colocar o aresta para a terceira aqui do outro lado. Então, a aresta terceira é igual a 0,8 vezes πr ao quadrado. Quem é o meu R? Quem é o meu π? É 3. Ele fala que é 3. Quem é o meu R? É 3 direto, certo? Se ele falasse, o diâmetro é 6, dividia por 2 e achava o raio. Então, o raio é 3 também, vezes o quê? Vezes a altura medindo 15. Vezes 15. Acabou. Por quê? Porque no final de tudo, a terceira, vai passar como raiz de 3. Certo? Então, bora fazer isso. Então, a aresta, que é o valor que eu quero saber, vai ser igual a raiz cúbica de 8 por 10 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Por quê? Porque o 15, esse carinha é 8 por 10, e esse carinha é 3 vezes 5. Pode ser ao quadrado, mas olha o que vai acontecer. Ou seja, quanto é 3 vezes 3 vezes 3? Então vai dar raiz cúbica de 8, eu sei de cabeça que é o quê? Que é 2 à terceira. Então no final, a minha conta vai ser 2 à terceira vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 à terceira. É verdade, é 3 ao quadrado. Opa, já ia me confundindo. True. True, verdade, boa. Então vai dar 3 ao quadrado. Já ia me confundindo. Então vai dar isso. Vai dar sobre 3 à terceira vezes 3 vezes 5. Tudo isso sobre 10. O que eu já posso cortar direto? Esse 3 com esse 3 com coisa, com parte do raiz de 3. Então passa. Eu tiro eles da raiz, então vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz cúbica de 10. Eu posso cortar com 5, sobra 2 embaixo,
de o quê? Raiz cúbica de 3 sobre 2. Acabou, é isso. Vai dar 6 vezes raiz cúbica de 3 sobre 2. Bora olhar para as alternativas. Nas alternativas, eu vou ter que fazer ainda uma coisa para chegar na minha resposta. Porque, teoricamente, essa é a resposta, né? Só que esse 3 sobre 2, ele não pode ficar assim. Porque, ó, batendo o olho nas alternativas, já não é A, já não é B, já não é C, ou é D, ou é E. O que eu sei olhando para minha resposta aqui? Que eu posso tentar tirar esse carinha de baixo, multiplicando em cima e embaixo por o quê? Por 2. Então, no final, também vai dar o quê? Multiplicando em cima e embaixo por 2. Multiplica por 2, multiplica por 2. Vai dar 6 vezes raiz cúbica de 6 sobre 4. Ok, eu ainda não posso tirar nada. Por quê? Porque justamente não vai dar mais conseguir chegar no 6 em cima. Só que teria que ter um sobre 4 embaixo. Então, ainda não é minha resposta. Então, eu também já sei que não é a letra D. Só aqui, eu já poderia marcar a letra E. Por quê? Mas bora fazer porque é a letra E. Porque eu vou fazer a mesma coisa de novo. Multiplico em cima e embaixo por 2. Vai dar 6 vezes raiz cúbica de 12 dividido por 8. Certo? 8, eu sei que é 2 à terceira. Por isso que esse 2 à terceira, ele corta o terceira, a parte do terceira com o terceira de baixo. Vai ficar, então, ele passa para o outro lado por baixo, então vai ficar 6 sobre 2 vezes raiz de 12. 6 por 2, 3. Pois é, pois é. Pois é, o que poderia ter feito para não complicar isso é eu já não ter tirado esse 8 aqui, como 2 à terceira. Eu ter feito o quê? A divisão normal. Ou seja, A igual a raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 a segunda vezes 3 vezes 3 vezes 5 sobre 5 vezes 2. O 3 à terceira direto, ele já sai. Obrigatoriamente ele sai. 2 corta com 2. 5 corta com 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então daria a mesma coisa. O 3, ele saiu. Então ficaria 3 vezes raiz de 12. 4 vezes 3 dá 12.
E aí, mais alguma? Ou já posso ir? A10. Ah, esse daqui é legal. Uma fábrica uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. O que é um prisma reto com base quadrada? É um retângulo em pé. Prisma reto com base quadrada. Então tem a base quadrada e ele sobe aqui. Certo? Com o objetivo de modificar as capacidades de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo, com medida das arestas das bases duplicadas sem alteração da altura, mantendo a mesma forma. Mantendo a mesma forma. Em relação ao modelo antigo, o volume do modelo maior é. Hum. Porque o que ele está falando que vai acontecer? Ele está falando que a medida da aresta da base vai duplicar. Então, só pensar comigo. E ele mantém a altura. Tudo o resto mantém o mesmo. Certo? Então pense comigo o que aconteceu. Aqui em cima ainda vai estar o quadradinho. A altura é a mesma. Só que olha o que aconteceu. A base duplicou. Então, antes que era um prisma circular, um prisma de base quadrada, virou o quê? E a altura é a mesma. Aqui é a altura e aqui é a altura. É a mesma altura. É a mesma altura. Virou o quê? O que é isso daqui, ô Nana? Porque isso daqui vai fazer você matar a questão, porque você vai ter que lembrar da fórmula dos dois. Parece uma pirâmide. É uma pirâmide. Só que o quê? É uma pirâmide o quê? Tronco. Por que tronco? Porque não tem um final da pirâmide. Não completa aqui. Então é um quê de pirâmide? É um tronco de pirâmide. Certo? É um tronco de pirâmide. Oi, Vi, boa noite. É um tronco de pirâmide, de mesma altura. E é isso. É a única coisa que é igual. De mesma altura. Só que ele fala o quê? Sei lá, aqui é A, aqui é A, aqui é o quê? 2A. É a única coisa que mudou. Ele duplicou a base, a aresta. Faz sentido? Então, só que continua sendo o quê? Quadrados. Aqui é 2A, 2A, 2A. Aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Então aqui a gente tem que saber a fórmula dos dois. O que é a fórmula de qualquer prisma? Cilindro ou de qualquer base de um prisma. É o quê? Volume do prisma é igual a base vezes a altura. Acabou. E agora do volume do tronco de pirâmide. Volume de tronco de pirâmide. É o quê? É altura sobre 3 vezes base maior mais raiz de base maior vezes base menor mais base menor. É isso. E essa daqui é a fórmula.
Altura sobre 3, base maior mais raiz de base maior vezes base menor mais base menor. Certo? É basicamente equivaler essas duas. Por quê? Não só equivaler, né? Mas saber o que aconteceu. Faz sentido? Porque elas não são iguais. O volume não é igual. Então, bora fazer uma razão para ver o que aconteceu. Certo? Então, bora ver. Qual é a razão que a gente quer? Ele quer saber em relação ao modelo antigo. O novo é o quê? Então, novo por antigo. O que novo? Volume. O que é antigo? Volume. E aqui eu faço a minha outra razão. Então vai ser basicamente o quê? Volume novo. O volume novo sobre o volume antigo é igual. Quem é o nosso volume novo? É altura sobre 3 vezes base maior. Quem é a base maior? A base maior é 2A vezes 2A, porque é um quadrado. É 2A ao quadrado. 2A ao quadrado. Isso é a base maior. Mais raiz de 2A, que é a base maior, vezes A, que é a base menor, mais A. Vai ter que fazer, obrigatoriamente. Porque toda a proporção. Não tem, tipo assim, como relacionar duas coisas sem ser pela fórmula delas. Tipo, dois. Por exemplo, se fosse proporcionalidade, ou seja, volume dentro de um mesmo cone, aí isso dá para aplicar aquilo que eu te falei, Lindinha. Do K ao cubo, vai ser a raiz do raio 1 sobre o raio 2. Lembra aquilo que eu te falei? Só que isso é o quê? Proporcionalidade. Tem que ser a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Onde que foi 2A ao quadrado? Esse daqui? É porque lembra que base de um quadrado é o quê? É, não é lado ao quadrado? Ou seja, na base maior é um quadrado de 2A. O lado dele é 2A. Então é 2A ao quadrado. E na base menor é a mesma coisa, só que o lado dele é o quê? É A. Então é A ao quadrado. Certo? Calma, só deixa eu lembrar de uma coisa. E só lembrando que aqui são as bases, então aqui também tá ao quadrado, tá, gente? Já ia esquecendo disso. Aqui também são as bases, então aqui também tá ao quadrado. E aqui também tá ao quadrado. Certo? Tá, deixa eu fazer pra não confundir. Realmente, essa questão é muita conta. Muita conta não, né? Mas você saber escrever. Vai ser a base maior, que é 2A ao quadrado, vezes a base menor, que é 2A, que é A ao quadrado, mais a base menor, que é A ao quadrado. Certo? Isso tudo sobre o volume antigo. Quem é o volume antigo?
Quem é o volume antigo? Só pra ver se você não esqueceu. Quem é o volume antigo? Nana. Base vezes altura ao quadrado. É a base antiga, que é o A ao quadrado. Sobre A ao quadrado, sobre a altura. Vezes a altura, né, no caso. Então vai ser A ao quadrado, que é a base antiga, vezes a altura. Pronto, acabou, é isso. Daqui é conta, certo? Daqui é conta. O que eu sei? Altura corta com altura. Depois disso é a única coisa que corta. Bora escrever o que acontece aqui na esquerda. Eu sei que tudo isso vai virar A ao quadrado vezes 3, né? Porque o 3 ele desce para baixo. Ele desce para baixo é foda. Ele desce. Então vai ficar em cima a soma de 4A ao quadrado mais corto quadrados com quadrados, né? Corto raiz com os quadrados, mais 2A vezes A mais A ao quadrado, certo? Mais A ao quadrado. Isso daqui é o parênteses. É esse parênteses todo, é o parênteses. Agora o que eu vou fazer? A vezes A vezes A é A ao quadrado. Aqui só não pode se confundir. Deixa eu arredar isso daqui pro lado. Só não se pode confundir. Porque esse A ao quadrado é como se ele fosse x. Uma incógnita qualquer. Então, por exemplo, 4x mais 2x mais x. É isso que eu estou fazendo aqui embaixo, tá? Vai dar o quê? 4 mais 2 dá 6, com mais 1 dá 7. Então vai dar 7a ao quadrado. Dividido por o quê? Por a ao quadrado vezes 3. O a ao quadrado eu corto com a ao quadrado, então a minha resposta vai ser o quê? 7 sobre 3. Então, tudo isso vai ser para quê? Que volume novo sobre volume antigo é igual a 7 sobre 3. Então, se eu passo o volume antigo para o outro lado, volume novo é 7 terços do volume antigo. Fiz alguma coisa de errado. Eita porra. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento, está sendo construído um novo modelo com medidas das arestas das, da base duplicadas. Da base duplicada, assim. Tá, então acho que não vai virar tronco e eu escaralhei na questão.
Meu fone até descarregou, velho. Meu fone até descarregou. É um prisma reto com base quadrada. E agora? O que eu fiz de errado? Eu me pergunto isso todo dia. É, pois é, mas. É, eu penso. Pois é, eu não me atentei se a mantendo a mesma forma. Porque realmente, se vai manter a mesma forma, vai continuar sendo um prisma. Então, teoricamente, antes era só de A, e agora vai ser um prisma. Essa vai ser um prisma. Eu que pensei demais. Eu que pensei demais. De 2A. Ou seja, o volume antigo vai ser A ao quadrado vezes a altura. O volume novo vai ser 2A ao quadrado vezes a mesma altura. Então, volume novo sobre o volume antigo é igual a 4A ao quadrado vezes a altura sobre A ao quadrado vezes a altura. Corta todo mundo. Passa o cara pro outro lado. Então, volume novo é igual a 4 vezes volume antigo. Então, o que eu errei foi mantendo a mesma forma. Fazer a 7. Não, agora eu tô triste. Aff. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, considerando π igual a 3,14, a altura será igual a. Tá, gente, aqui não tem muito o que se falar. Porque, vamos lá. Se ele fala que, sabendo que a área que ela deverá iluminar é essa, 22,8 metros, o que é a área que ela vai iluminar? A área
é igual de um círculo, área circular, então é π r ao quadrado, certo? Que é justamente esse carinha aqui, certo? Ou seja, a gente acha esse r para fazer o quê? Pitágoras. E acha a altura por Pitágoras. Ou seja, a gente tem esse triângulo, que o triângulo em azul vai ser R, geratriz e altura, certo? Então a gente já tem a geratriz, aqui é 90. A gente já tem a geratriz, falta achar o R e essa aqui é a nossa resposta, certo? Então joga isso daqui na fórmula para achar o R. Então 28,26 metros quadrados é igual ao π, que é 3,14, vezes r ao quadrado, certo? Então, r é igual a raiz de... Bora fazer essa divisão. 28,26 dividido por 314. Aqui, o que eu penso? Tem 27. 27. Ó, tem 27. Por quê? Imagina que não tem esses valores aqui. Seria 28 e 3. O mais próximo é 9. Então, provavelmente, o mais próximo daqui também é 9. Certo? Usando esse raciocínio. 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 1 dá 1. Com 3. Quer dizer, 9 vezes 1 dá 9 vezes 1 dá 9. Com 3 dá 12. Sobe 1. 9 vezes 3 dá 27. Sobre 1, 28. Certo? Dá exatamente esse valor. Aqui o resto é 0. Então, passando a divisão de 28,26 dividido por 3,14 dá exatamente a raiz cúbica, a raiz quadrada de quanto? De 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Pois é, nessa divisão é justamente isso. O que eu penso? Penso nos valores se eles não tivessem vírgula. 3,28. 3,28, pô, dá quase 7. Vai que esse 14 dá perto. Então provavelmente vai ser 9. Entendeu? É isso que eu pensei. Aí você acha que o raio é 3 e joga no triângulo. O triângulo qual? Altura, geratriz e raio. Raio é 3, geratriz é 5. Então esse triângulo que ele é retângulo, ele é o triângulo 3x5. Então ele é pitagórico. Então ele é quem? O 3, 4, 5. Então acabou. X é igual a 4. Ou faz, né, o Pitágoras, que é g ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais r ao quadrado. Então, 25 é igual a altura ao quadrado mais 9. 25 menos 9 dá 16. Então, é a raiz de 16, que é igual a 4.
E aí, mais uma? Bora nada, agora eu vou. Como é que fala? Vou de buzzer. Mas aí, deu pra revisar algumas partes, gente? Tipo, nessa última que eu escaralhei, nessa daqui que eu escaralhei, é porque eu pensei errado. Aqui tá errado. Qualquer dia desse ele só fecha. Pois é, essa daqui eu escaralhei, pensei demais. Ai, ai.